Próximo estudo é Livres em Cristo, ou Libertos em Cristo. Nós vamos estudar a carta de Gálatas, mas pelo time aqui ainda tem alguns dias pela frente aqui em Hebreus. Muita informação e a gente está indo passo a passo, versículo a versículo, para que nós não possamos atrapalhar. Hebreus 13, vamos ler completo o último capítulo, o capítulo completo. Eu vou ler os ímpares. Gostaria que a amada igreja lesse os pares. E o nosso tema da noite é Vivendo como Crente. Essa exposição vai até o verso 17, que ele vai falar dos nossos deveres como crente, no dia a dia, os deveres sociais, os deveres espirituais. É um tema propício para os dias de hoje, porque nós temos que colocar em prática, né? Eu sou crente, mas eu tenho que colocar em prática a minha fé. E o autor aqui vai mostrar mais ou menos como é que nós praticamos. Então, Hebreus 13, com esse tema, Vivendo como Crentes. Nós vamos ler do 1 até o final do verso 25. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus diz assim: sejam constantes o amor fraternal. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Verso 7: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Verso 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Peço com insistência que vocês façam isto, para que ele seja restituído o mais depressa possível. Aperfeiçoe vocês em todo bem,
para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. A graça esteja com todos vocês. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Deixa eu só lembrar o que é que a carta nos fala, para que nós possamos entender a esse ponto aqui que nós chegamos, vivendo como crentes, praticando a nossa fé. É isso, nós temos que praticar, ser praticantes. A carta, ela vem nos mostrando a superioridade de Cristo sobre a religião judaica. Essa carta é escrita para os hebreus, que estavam passando por grandes dificuldades e estavam querendo voltar aos rudimentos judaicos. Ao que, pastor? A tudo aquilo que o judaísmo mostrava, a matança de animais. O que era que eles estavam querendo voltar? As festas, que era a Páscoa, que era a festa dos tabernáculos. E o que é que o autor diz? Não voltem atrás, não voltem atrás, porque tudo isso era sombras do perfeito que viria, que era Jesus Cristo. Então, o que é que o autor está dizendo para esses leitores aqui? Cristo é suficiente para vocês. Vocês já experimentaram a graça de Deus. Não voltem atrás, não retrocedam. Ele começa falando no capítulo 1 que Jesus, os judeus, eles tinham muita admiração pelos anjos. O que é que ele fala no capítulo 1? Jesus é superior aos anjos. Superior aos anjos. Jesus é o Criador. Ele é superior a Moisés, porque eles tinham Moisés como um grande profeta, e foi um grande profeta. Mas Jesus é Deus. Jesus é maior e superior a Arão, que era sacerdote. Jesus é maior do que o templo foi destruído, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus, ele é maior do que todos os rudimentos judaicos. É para isso que ele escreve essa carta, para que a igreja não retroceda. E o que é que essa carta pode falar aos nossos corações hoje? A mesma coisa. Nós não podemos voltar atrás. Nós já conhecemos Jesus, conhecemos e vivemos pelo que ele fez por nós. Nós não podemos retroceder. Por quê? Porque Jesus, ele já fez um sacrifício perfeito. Nós vivemos agora por fé. Essa é a carta da perseverança da fé. Ele é o supremo sacerdote que fez um sacrifício perfeito. Ele é o próprio sacrifício que se ofereceu por nós na cruz do Calvário, e ele é o próprio Salvador. Então nós não podemos voltar atrás para os velhos rudimentos, hoje trazendo para a igreja. Nós não podemos voltar atrás e retroagir, sair do meio do povo de Deus, abandonar o povo de Deus, abandonar a igreja de Cristo. Era isso que estava acontecendo no capítulo 10. Muitos estavam deixando de congregar. E é um perigo quando você deixa de congregar. O que é que o autor vai dizer aqui? Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Muitos estavam abandonando a igreja. Por que abandonaram a igreja? Porque estavam querendo voltar às velhas práticas pecaminosas. E o autor no capítulo 6, ele faz uma severa advertência disso. Aqueles que apostataram, aqueles que vão apostatar, para esses não tem mais jeito. Então nós temos que estar muito atentos, porque nós vivemos na época da apostasia. Muitos abandonando a igreja, muitos colocando desculpa. Não, a culpa é do irmão, ou a culpa é do pastor, né? Aí sai do meio do povo de Deus. E depois que você sai do meio do povo de Deus, a palavra de Deus vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só ele pode levantar. Deus não tira a responsabilidade do homem.
Por isso, muitos nessa época estavam acontecendo a mesma coisa de hoje, abandonando a igreja de Cristo, apostatando literalmente. E o apóstolo, o autor aqui, ele vai fazer uma advertência, para esses não tem mais jeito. E ele chega aqui no capítulo 13, capítulo rico, ele vai falar que nós temos que viver como crente. Paulo vai nos dar orientações práticas de como vivermos como crente. O autor dessa carta, ele se preocupa muito com o quê? Com sofrimento. Ele vem a 12 capítulos falando do sofrimento. Pessoas que passam por sofrimento. O sofrimento, quando nós vemos uma pessoa sofrer, nós sentimos tristeza no coração, mas tem momentos que o autor parece não estar muito preocupado, porque o autor sabia que no mundo nós teríamos aflições. O que é que o autor ele vai nos orientar aqui? Essa praticidade mesmo diante da agonia, nós temos que viver como crentes. Mesmo diante das dificuldades, nós temos que viver como crentes. Porque às vezes nós passamos por dificuldades e nós deixamos de andar na igreja ou de viver como igreja por causa das dificuldades. E ele faz um alerta à igreja. A igreja, na alegria ou na dor, tem que louvar o Senhor. A igreja tem que continuar firme nos alicerces, porque as tribulações vão aparecer. O autor vai falar aqui nesse capítulo 13, que Deus ele nos dá responsabilidades. E essas responsabilidades dos cristãos, elas têm que ser cumpridas, mesmo em meio ao sofrimento. O que é mais fácil? Na hora do sofrimento eu abandonar a igreja. Na hora do sofrimento eu colocar culpa no irmão ou culpa em alguém e abandonar a igreja. Eu desviar as minhas responsabilidades que eu tenho, minhas responsabilidades espirituais e minhas responsabilidades sociais do meu irmão para com o meu irmão. Horizontal e vertical, de cima para baixo e na horizontal, para com o meu irmão e na vertical. É muito fácil abandonarmos. Então passaremos por dificuldades, mas não podemos dar desculpas. Muitos crentes estão dando desculpas, se afastando de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, você não sabe o que é que eu estou passando. Isso é verdade, mas Deus sabe. Deus sabe o que é que você está passando. Deus sabe. Às vezes as pessoas dizem: pastor, a minha vida está difícil. Você não sabe como a minha vida está difícil. Deus sabe que sua vida está difícil. Você diz, pastor, que eu tenho que ser forte, eu passando por tudo isso. Deus sabe o que é que você está passando. O problema é eu, ser humano, eu, pastor Marcos, nós seres humanos, nós somos mestres em desculpas. Mestres em desculpas. Nós queremos o quê? Tirar a nossa responsabilidade e colocar no outro. A questão nossa é essa. As desculpas. Muitos estão abandonando o cristianismo por causa de desculpas. O autor aqui fala 12 capítulos. 12 capítulos. E esses homens sofreram. O que essas pessoas sofreram, muito diferente do que nós estamos passando. Se vocês forem pegar o que esses homens sofreram aqui, é muito diferente. E ele dá o exemplo dos heróis da fé, que foram mortos, cerrados ao meio, jogados na cova dos leões. Aí ele traz esse exemplo para a igreja e diz: olha a situação dos irmãos de vocês, olha o que eles passaram, não chega aos pés do que nós estamos passando. O nosso problema é esse. O nosso problema é esse. E agora ele nos dá o quê? Orientações práticas. Essas orientações são na alegria ou na dor, em meio ao sofrimento ou não. Nós temos que continuar fazendo isso, que o autor vai nos orientar aqui, do verso 1 ao 3. O que é que ele vai falar? Que a igreja vai ter que cuidar dos necessitados. Esse é o ponto. Cuidar daqueles que estão precisando de ajuda, não só necessitados por algumas coisas materiais, mas principalmente na parte espiritual.
principalmente na parte espiritual. Eu gosto de dizer isso. Às vezes as pessoas não estão querendo cesta básica nem dinheiro não, elas estão querendo uma palavra de fé e de esperança, para que elas sejam levantadas novamente, para que elas estejam de pé novamente. Às vezes elas querem só isso, uma palavra. E ele começa dizendo o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que praticar como igreja hoje e agora, nessa noite. Olha o que é que ele diz no verso 1. Isso se chama constância, coisa que muitas pessoas não têm. Seja constante o amor fraternal, o amor de uns para com os outros. Verso 1, está aqui na tela. Constante. Não pode ter oscilações. Hoje eu amo meu irmão, amo a minha irmã, amanhã eu odeio a minha irmã, porque ela pisou no meu dedo. Eu amo hoje, amanhã eu odeio. Não, aqui ele está falando constante. Aqui é constância. Tem pessoas que não têm constância em nada do que vão fazer. Amor fraternal. Essa palavra amor fraternal aqui, a palavra na Bíblia, amor fraternal, amor, está muito ligada a ágape, mas essa palavra aqui está ligada a philo, que quer dizer amor entre os irmãos. Eu amo meu irmão fraternalmente, o amor de irmão. Muitas pessoas não entendem isso quando você diz eu amo a minha irmã, porque esse é um amor philo, é de irmã, é um amor de irmão. Então nós temos que ter essa constância no amor fraternal. A palavra significa philo, que é muito parecido com filho. Amem um irmão, amor fraternal. É isso que ele diz aqui no verso 1. O amor fraternal é experimentado entre os irmãos, diferente entre o amor entre um homem e uma mulher, que é o eros. Diferente é esse amor, é esse sentimento que você tem pelo seu irmão, de cuidar, o sentimento de bondade, o sentimento de afeição. Eu me afeiçoei pelo meu irmão, eu cuido do meu irmão. É esse amor, que vale muito mais. Eu vou dizer para vocês, vale muito mais do que laços sanguíneos. Esse amor entre os irmãos espirituais. Por isso que Jesus disse: meus irmãos, minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos não entenderam ainda. É esse amor de irmão que ele está falando aqui, fraternal, característica de relacionamento entre nós, eu e você, você que está do seu lado. É esse amor, é essa afeição familiar e espiritual que nós temos que ter. E esse amor tem que ser constante. Como eu falei, tem pessoas que não têm constância, são instáveis emocionalmente. Qualquer coisinha mudou de humor. Não, o nosso amor tem que ser constante. Nós temos que reconhecer esse amor, nós temos que viver esse amor uns para com os outros. E nós vamos ter uma sequência de versículos aqui que vai falar desse amor fraternal, esse amor entre irmãos. Eu amo meu irmão, eu amo meu irmão. Jesus ele vai trabalhar. Ele disse que a igreja será conhecida quando nós nos amarmos uns aos outros. É esse amor fraternal que Jesus está falando. O mundo lá fora nos conhecerá. Por isso que o mundo às vezes não conhece a igreja. Eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado, que eu estou vendo. Como é que eu digo que ama a Deus? A igreja tem que ser trabalhada nisso. Pessoas que pisam no pé, mas não falam com o irmão. Vários e vários. Pessoas que não se levantam para recepcionar. Não existe amor fraternal. É difícil. Como é que a igreja vai avançar? Como é que a igreja vai prosseguir? Como é que a igreja vai ter um avivamento espiritual se eu não consigo amar nem quem eu estou vendo, quem está do teu lado? É isso que ele está falando. Só que o autor sabia que esses irmãos, eles tinham um amor fraternal uns para com os outros. Ele já tinha falado disso.
Gustavo, bote aí Hebreus 10, do 32 ao 34. Olha o que é que ele fala aqui. Hebreus 10, vai estar aqui do 32 ao 34. Ele diz só: lembre-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimento. 33, ó. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para ser insultado, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Só um momento, Gustavo, antes de colocar, o que é que ele diz, ó? Em alguns momentos vocês foram, coparticipantes daqueles que foram tratados como espetáculo para o mundo. Eles viram aquele sofrimento, eles passaram junto, eles amaram junto. Verso 34, para a gente encerrar. Porque vocês, não apenas se compadeceram, não, se compadecer é fácil, dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. As pessoas presas, os irmãos presos e os bens, o Estado vinha e tomava o bem, expoliação, os bens eram tomados. Aí ele diz: porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A nossa esperança está aqui. Na alegria ou na dificuldade, essa igreja aqui estava junta. Uns eram presos, os outros eram o quê? Os bens eram tomados, coparticipantes uns dos outros. Mas eles olhavam para um bem superior e durável, que é o quê? O céu, a sua herança. O autor sabia que existia amor fraternal, por isso ele está trazendo aqui para a igreja hoje. Esse amor fraternal tem que existir. Sabe qual é o problema? Às vezes eu estou olhando para o defeito do meu irmão, eu estou olhando para o cisco, e eu não quero tirar a trave do meu olho. O problema é esse. Em momentos de adversidades, na alegria ou na dor, você está junto com os seus irmãos. Nós precisamos caminhar juntos, aí a igreja vai impactar. Enquanto não existir amor, esse amor fraternal no meio da igreja, sabe quantas vezes a igreja vai ter um avivamento? Nunca. Eu não consigo amar quem está do meu lado. E ame o seu pastor, e ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor, ame o seu pastor. Meus irmãos, nós temos que amar. Jesus nos ensinou sobre o amor fraternal. Esse amor fraternal não é só entre irmãos, mas também os desconhecidos. Jesus, ele dá um exemplo quando ele fala do bom samaritano. Eu queria colocar a parábola do bom samaritano para a gente perceber que naquele momento ele amou. Quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? O bom samaritano que estava ali. Trazendo para hoje, o sacerdote passou, o pastor passou, não olhou. Os levitas, ministério de louvor, vocês, irmãs, passou e não viram, não ajudaram, não amaram. O pastor é o primeiro, viu? Era o sacerdote. E ia passando um estranho, foi lá e acolheu aquele homem. Vamos colocar aqui Lucas 10, 27 ao 37. Vamos ler juntos. Esse homem amou. E nós temos que amar. O filo é o amor entre os irmãos, mas também o amor para com o estrangeiro. Olha o que é que disse, do 27 até o 37, tá, Gustavo? Eu vou ler os ímpares e os amados ler os pares. Se quiserem seguir aqui, a gente lê a mesma leitura e pega o mesmo ritmo aqui. Gustavo vai dar o ritmo ali. E Vitória, eu não sei qual dos dois que está com a Bíblia ali, mas vai andar o negócio aqui. Olha o que é que diz. Isto ele respondeu, isso é Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí, vamos lá.
casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lado, ou largo. Certo, 33, isso. Certo samaritano que o seguiam seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Para a gente encerrar, ele diz assim: o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Não é só eu amar o meu irmão, porque eu amar o meu irmão que está dentro da igreja às vezes não é fácil, né? É mais fácil, mas amar até o meu semelhante, amar o estrangeiro, amar o diferente. E Jesus, ele lá no Sermão da Montanha, ele conserta um erro doutrinário de quem? Dos escribas e sacerdotes. Eles diziam assim, lá no Sermão da Montanha: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Aí Jesus, ele corrige, diz: não, de forma nenhuma. Vamos colocar Mateus 5,44. Olha o que é que ele vai dizer. Mateus 5,44, ó. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Ele vai mais longe. Verso 40, continua, 45, 46 e 47, Gustavo. Olha o que ele diz: para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. 46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terá? Os publicanos, os pagãos também fazem isso. É muito fácil eu amar só o meu irmão, é muito fácil eu amar só a minha irmã de casa, ou então meu irmão da igreja. Gustavo, 47, só para a gente encerrar. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Ele pergunta. Os gentios também fazem o mesmo. Os pagãos já fazem isso. Tem pessoa que não cumprimenta nem o irmão na igreja, quanto mais os de fora. Nós temos que ter cuidado com esse amor que nós temos que ter, o amor fraternal entre irmãos, e amar também os nossos semelhantes. Semelhante aqui é aqueles que foram feitos à imagem de Deus, tá? Toda a criatura foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Jesus ordenou aos seus seguidores, a nós, que nós amássemos mutuamente, a mutualidade. É isso que vai dizer, é isso que vai dar o pontapé para uma igreja alicerçada verdadeiramente em Cristo. É o amor. E o amor aqui é a mutualidade entre um e outro. O amor mútuo, o amor que eu amo meu irmão me ama. Essa mutualidade tem que ter, porque senão nós não seremos conhecidos. Vitória, João 13:34. Olha o que ele diz. Ele diz: e eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês, aí ele repete, que também vocês amem uns aos outros. É mandamento, esse amor fraternal. Se esse amor fraternal não for isso que está dizendo aqui na Bíblia, constante, tem alguma coisa errada entre mim e você. Isso é prática, é a prática diária de amar verdadeiramente. Está difícil amar o seu irmão? É alguma coisa errada. João, Gustavo, 15:12. João 15:12. Olha
Olha o que é que ele diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Versículo 17 agora, Gustavo. Versículo 17. 15 e 17. Olha o que é que diz: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Diversos e diversos versículos falando desse amor, a importância do amor fraternal. O Novo Testamento todo fala do amor fraternal, fala desse amor aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai falar desse amor, esse amor: amai-vos cordialmente, o amor fraternal. Nós temos que perceber, todas as epístolas vão falar desse amor fraternal. Gustavo, vamos botar aí novamente, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Olha o que é que diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Aí ele vai dizer a quem nós devemos dar honra. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. O apóstolo Paulo é profundo aqui, né? Ó, você que gosta de ti mesmo, você que gosta mais de ti do que os outros, você que pensa que é mais do que os outros, coraçãozão endurecido, está pensando que é? Dê preferência aos outros. E o 11 foi bom. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele está falando do amor fraternal, do amor fraternal. É uma sequência desse amor fraternal que nós temos que ter. 1 Tessalonicenses 4:9. 4:9. 4:9. 1 Tessalonicenses 4:9, Gustavo. 1 Tessalonicenses 4:9. Olha o que é que ele diz: sempre o amor fraternal, sempre o amor fraternal. Preste atenção, ó. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva. Paulo disse: ó, vocês já sabem que tem que amar uns aos outros, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus. Aí ele lembra do mandamento, Paulo: amar uns aos outros. Vocês estão lembrando do mandamento, os dois que eu deixei para vocês? Esse é o amor que tem que ser, o amor fraternal. E o apóstolo Pedro, ele vai mais longe, ele vai dizer que esse amor fraternal tem que ser um amor ardente, um amor que pegue fogo, não um amor não fingido. 1 Pedro 1:22, sempre falando do amor fraternal. Olha o que é que ele diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas, aí ele vai repetir, ó, o amor fraternal. Aí ele vai dizer não fingido, não. Aí ele vai dizer aqui, ó, ardente. Amem intensamente, ardentemente. Quem? Uns aos outros, com coração puro e verdadeiro, purificados. Não é fingimento, não, mas a pureza e a singeleza de coração. Eu amo de fato e de verdade. Eu amo diferente dentro da igreja. É assim que tem que ser. Eu amo meu irmão. 2 Pedro, ele vai mais longe ainda. Ele vai dizer que ele está nos aperfeiçoando. 2 Pedro 1:7. Isso tudo falando do amor. Olha o que é que ele diz: a piedade, a fraternidade é o amor fraternal. A fraternidade, o amor. Amor por amor. Eu amo verdadeiramente. Piedade, com o coração quebrantado. E a importância é tão grande que desse amor, que o apóstolo João agora vai dizer que a salvação se evidencia através do amor. Que coisa! Como é que eu mostro que verdadeiramente eu estou indo para o céu? Se eu amo meu irmão. São as evidências do amor. 1 João 2, do 9 ao 11. Não, 1 João 3:10 até o 14, Gustavo. Depois a gente joga o outro texto. E um está interligado ao outro. 1 João 3, do 10 ao 14. Olha o que ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. É interessante isso. Eu vou já para cá, pode deixar aí, Gustavo. O Filho de Deus é aquele que ama o seu irmão. O filho do diabo é aquele que não ama o seu irmão. Vamos continuar, Gustavo, só para ver o que é que ele diz até o 14. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, desde o princípio da fundação, que amem uns aos outros. Aí ele continua: não sejamos como Caim, filho do diabo, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas, de seu irmão, que é Abel. Ele termina no verso 13: irmãos, não se admirem se o mundo odeiam vocês. Até o 14, Gustavo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aí, como é que nós passamos da morte para a vida? Eu quero que você preste bem atenção. Como é que eu passei da morte para a vida? Como é? Porque o quê? Porque, vamos igreja, porque que coisa, né? O que é que me dá vida? Que coisa! Eu fico em casa, eu fico, meu Deus, isso me deixa, sabe, com o gozo da alma de eu amar mais, porque se eu não amar, eu estou morto. Se eu não amar vocês, eu estou morto. Já passamos da morto para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Aí ele vai dizer por quê. Quem não ama permanece morto. Entenderam? Entenderam, né? O amor fraternal. Não consegue amar quem está do teu lado. Não consegue amar o teu irmão. Está morto. Morto. É isso. Agora sim, Gustavo. 1 João, agora 2. Eu troquei, O 2, vamos voltar. 1 João 2, do 9 ao 11. A mesma coisa, tá? Quem diz está na luz, estamos na luz, estamos em Cristo, mas odeia o seu irmão. Ao contraponto aqui do apóstolo João. Está nas trevas até agora, nunca esteve na luz. Não, como é que eu digo que ama? Ele diz, vamos lá: quem ama o seu irmão permanece na luz. Quem ama o seu irmão é quem está verdadeiramente em Cristo, e nele não há nenhum tropeço. É o amor que demonstra que eu sou crente. Quando eu amo quem? A Deus e o meu irmão. Vamos seguir, Gustavo. Verso 11, Gustavo, olha o que ele diz: mas quem odeia o seu irmão está em trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aí, Gustavo. É isso. Se não existir amor, não existe eu sou cristão, eu sou crente. A prova do que eu sou crente é quando eu amo o meu irmão. É quando eu consigo conviver com os diferentes. Tertuliano, um dos pais da igreja, escreve. Ele não entendia. Ele diz assim, ele disse: eles amam uns aos outros. Eles amam os estrangeiros. Porque o cristianismo do primeiro século sempre foi baseado nisso. Diferencial, o amor. Em tudo que chegavam era um amor. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: serão diferentes do mundo, totalmente diferentes do mundo, quando vocês verdadeiramente amam uns aos outros. Aí o mundo conhecerão vocês. Senão, não conhecerão. É isso que o autor aqui está falando, essa constância nesse amor. Gustavo ou Vitória, João 13, 35. Eu vou bater na tecla aqui, vou trazer vários versículos hoje. Vários, aqui é só para introduzir. Talvez eu não saia nem do versículo 1 hoje, porque minha intenção é que você saia daqui amando sua igreja, amando seus irmãos. João
13:35, Gustavo, perdão. 13:35. Nisto, ó, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando? Se, ó, a condicional, né, professora? Se tiverem o quê? Amor uns pelos outros. É assim que a igreja é conhecida. É assim que a igreja é conhecida, pelo amor. Aqui você pode me perguntar: como é que eu posso, como cristão, ser capaz de demonstrar verdadeiramente esse amor um pelo outro? Como é que eu posso, pastor? Sabe como é que você pode? Porque a fonte primária do amor fraternal não está em você, mas no que Cristo fez por você. Segundo Jesus Cristo, quando Ele derrama o seu Espírito em você, você consegue verdadeiramente amar, porque eu não sou a fonte não sou eu, mas é o que Cristo fez por mim. Aí você vai conseguir. Quando eu enterrar aquele velho homem por completo e viver verdadeiramente, eu conseguirei. Deus é a fonte. A fonte primária não é o crente, mas é Deus, segundo Cristo Jesus. Onde é que está isso, pastor? Romanos, Gustavo. Romanos 15, do 5 ao 7. Romanos 15, do 5 ao 7. Isso é para inculcar na mente, na minha e na sua mente nessa noite. Olha o que ele diz. Ora, o Deus da paciência, da longanimidade e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns dos outros, para com os outros, segundo quem? Segundo Cristo Jesus. Olha o verso 6, o que é que ele diz? Para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, através de Cristo. Verso 7, para encerrar. Portanto, aí ele vai dizer: acolham, amem uns aos outros, como também Cristo acolheu, amou vocês para a glória de Deus. A fonte está em Jesus. A fonte está no derramamento do Espírito Santo no meu coração. Por isso que eu amo. Por isso que eu não amo só os meus filhos, não. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Eu amo o necessitado fora da igreja. Não é aquele amor sentimental. O amor aqui é o amor de atitude. É o amor de cuidado. Essa é a primeira. Esse é o primeiro dever. Essa é a primeira coisa que mostra que eu sou crente. Ele está falando aqui dos deveres, vivendo verdadeiramente como crente. Ele falou dos sofrimentos, vinha falou na perseverança, falou na superioridade de Cristo, e agora ele traz e diz: a praticidade agora. Vamos praticar. Como é que eu pratico? Amando como? Fraternalmente. Eu amo os meus irmãos fraternalmente. É isso que eu faço. Eu amo. Segundo modo, ou a prática, está no verso 2, que se chama hospitalidade. Olha o que é que ele diz. Verso 2. Não dá mais uma caminhadinha no verso 2 aqui. Só foi o verso 1, é só a introdução. A prática do amor, primeiro, amor fraternal. Aí ele vai dizer: contínuo, constantemente. Verso 2, não se esqueçam de que? Da hospitalidade. Aí ele vai dizer por quê? Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Que coisa! Hospitalidade. Hospitalidade, no grego, amor aos estrangeiros, amor aos estranhos, acolhimento aos estranhos ou ao semelhante. É isso. Amar é acolher. Hospitalidade é acolher pessoas, até mesmo que você não conhece. É fácil praticar a hospitalidade? Com quem nós conhecemos, não é? Vai dormir lá em casa hoje. Agora eu quero ver a hospitalidade com quem você não conhece. Claro que nós não vamos abrir a porta para quem
às vezes a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o cristianismo, o berço do cristianismo, está a hospitalidade. Abrir não só a porta da nossa casa, mas abrir a porta dos nossos corações para pessoas diferentes, para pessoas que a gente não conhece. É mais fácil abrir a porta da casa ou a porta do coração? A hospitalidade faz parte do amor fraternal. Ele vem dando uma sequência aqui: amor fraternal, hospitalidade. Era isso que os primeiros cristãos faziam. Tem um homem chamado Juliano, ele escreveu várias cartas, passou pela igreja, só que esse homem apostatou da fé, abandonou Cristo, virou inimigo do cristianismo, inimigo de Deus, inimigo da igreja. E nas suas cartas, na carta dele de número 49, ele menciona a hospitalidade dos cristãos. Um pagão dando testemunho do que os cristãos fizeram. Ele dizia assim: eles acolhem quem eles não conhecem. Como é que pode? Eles acolhem quem eles não conhecem, eles amam quem eles não conhecem. E ele experimentou Cristo, andou com Cristo, mas apostatou. Juliano, várias cartas ele escreveu. Eles amam os pagãos. Nas suas cartas eles dão testemunho do cristianismo raiz, genuíno. O cristianismo ele tem que voltar nas suas bases, a sua base, as suas bases. As bases, pastor: amor fraternal, hospitalidade, abrir a porta de casa e a porta do coração. É isso que nós temos que fazer. Aqui ele está citando 2 episódios. De onde, pastor? Do Antigo Testamento. O que é que ele diz? Ele vai dizer: alguns acolheram anjos. Anjos, a gente às vezes não entende, mas naquele momento ali do Antigo Testamento, eles se fizeram homem, e Abraão e Ló acolheram anjos em suas casas. Que coisa quando você acolhe pessoas. Não tem pessoas que você não conhece e você passa a conhecer e diz: essa pessoa é diferente. Mas aqui ele está falando literalmente de anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Nós não podemos negligenciar essa importância aqui da hospitalidade, a importância do amor fraternal. Os 2 episódios aqui, olha o que ele diz no verso 2, pois alguns praticando-a, o que? A hospitalidade, tá? Sem o saber, acolheram anjos. São 2 episódios que acontecem. Aonde? Lá em Gênesis, aonde o próprio Abraão acolheu 3 anjos. Um desses 3 anjos era o próprio Senhor. 2 anjos. Isso não acontece todo dia. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Não me façam essa pergunta em nome de Jesus hoje, tá? Tem algumas pessoas que dizem que já viu anjos. Eu creio, se Abraão viu, está na Bíblia. Mas são coisas que não acontecem direto, né? A gente vai ver 2 episódios isolados. Aí no Antigo Testamento alguns, né? Tem uns que dizem que viu anjos com as asas batendo, chegando. Aí geralmente esses, para criar uma heresia, é bem facinho. A gente tem que ter muito cuidado. O primeiro episódio é onde Abraão recebe, está lá, Vitória, em Gênesis 18, do 1 ao 8. A gente tem que saber por quê, né? Gênesis 18, do 1 ao 18. São 2 episódios onde, aqui ele está citando o Antigo Testamento. Gênesis 18, do 1 ao 8. Gênesis 18, 1 ao 8, Vitória. Se não tiver, nós vamos para a Bíblia aqui. Se não der certo aí. Travou, Vitória? Gênesis. Tá aí, O Senhor apareceu a Abraão. Aí o próprio Deus. É algumas coisas que acontecem isoladas na Bíblia, tá, gente? Nos carvalhais de Maré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda, ao encontrar deles, prostrou-se em terra
e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe diante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: façam, como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que lhe apressou a prepará-lo. Verso 8, para a gente encerrar. Olha o que é que ele diz: pegou também coalhada e leite e um novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Naquele momento ali, o próprio Senhor apareceu, e mais 2 anjos para Abraão. Qual era o contexto ali? Logo em seguida, os anjos descem para Sodoma e Gomorra. E o que é que acontece lá, pastor? Eles vão para lá, para a casa de Ló. Vamos colocar essa segunda cena? Gênesis 19, 1:3. Quando Ló, você vê que logo em seguida aqui, Ló já recebe não mais os 3, o Senhor não vai com ele, mas os 2 anjos. Olha o que é que diz. Isso dá sequência, tá? Capítulo 18 para o capítulo 19. Olha o que é que ele diz. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Verso 2. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Verso 13, para a gente encerrar. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães sem fermento e lhes comeram. Qual era a sentença desse aparecimento aqui dos anjos de Deus? Julgamento de Sodoma e Gomorra. Logo em seguida, Sodoma e Gomorra é o que? Devastada, por causa da incredulidade. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de aparecer os anjos, né? Essas pessoas que dizem que viram anjos, nós cremos, a Bíblia diz que apareceu, claro que cremos, e eles se fizeram de forma humana aqui. Isso é uma exceção, algumas exceções que tem na Bíblia. Tem coisas que nós não sabemos explicar, não adianta caminhar muito, mas nós respeitamos esses seres celestiais, poderosos. E o que é que acontece aqui? Qual é o ponto aqui que o autor quer falar? Que o crente, quando hospeda alguma pessoa, ele pode estar hospedando pessoas mandadas diretamente por Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto que o autor está dizendo tudo isso aqui para explicar. Que você pode estar hospedando pessoas mandadas diretamente por Deus para a sua casa. Às vezes essa pessoa vai ser uma bênção na sua vida, na sua casa. É isso, esse é o ponto do autor. E nós acolhemos sem pensar em recompensa. Tem pessoas que acolhem pensando na recompensa, em troca, em modo de barganha. Não. Nós acolhemos porque nós amamos. Nós acolhemos por causa do primeiro ponto aqui do verso 1. Porque nós acolhemos porque nós temos o amor fraternal. Por isso que nós fazemos isso. E o terceiro ponto não vai dar tempo a gente dar. Vai dar tempo de fazer uma pergunta. É 9 horas. Mas no verso 3 ele diz que nós temos que lembrar dos presos, tá? Os encarcerados. Então você vê que tudo é na prática: amar, acolher as pessoas, hospedar as pessoas, visitar
os encarcerados, os presos. E ele vai dizer aqui, e aqueles que estão sofrendo, dois pontos aqui, a hora do remédio. Horas. Esqueça de desligar. A gente tem tempo para fazer uma pergunta. No verso 3 a gente vê aqui, gente, tá? A prática é amar, a prática é ser hospitaleiro, tá? Porque não adianta falar é fácil, aqui é praticar, sem prática não há cristianismo. O cristianismo é na prática, o cristianismo genuíno é na prática. Alguém tem alguma pergunta? Não pergunte sobre os anjos, tá? Se vai aparecer ou não, não perguntem, não passo para a irmã aí responder, né? Uma pergunta ou duas, se quiserem fazer. Praticar o amor fraternal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão nós vamos orar e vamos para casa. Alguém? Amor fraternal, amor na prática. Amar de fato e de verdade, é isso aqui. Filor, amor pelos irmãos. Alguma pergunta? Se não há, vamos orar. Tem alguém, Guilherme? Felipe, seja muito bem-vindo, Felipe, em nome de Jesus. Muito bem-vindo mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vamos orar então, né? Vamos orar em nome de Jesus, para irmos para os nossos lares em Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite, porque o cristianismo é na prática, ó Deus. Não adianta sermos, ó Deus, só participantes ou ouvintes, não. Nós temos que ser praticantes da tua palavra. Ó Deus, tu falou conosco nessa noite sobre o amor fraternal, que tem que ser um amor constante. Eu tenho que amar, ó Deus, não só hoje, não só amanhã, mas constantemente. É esse amor que vai direcionar e que vai mostrar que a tua igreja verdadeiramente está firmada e alicerçada em Cristo. A tua palavra nos fala também, ó Deus, da questão da hospitalidade. Ó Deus, porque alguns hospedaram, ó Deus, anjos, acolheram anjos. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, para que verdadeiramente a nossa vida seja uma prática de amor, uns para com os outros. Como Jesus disse, ó Deus, lá, que seremos conhecidos, ó Deus, quando nós amarmos uns aos outros. Nós seremos conhecidos pelo mundo lá fora, quando esse amor fraternal acontecer de fato e de verdade. Desperta a tua igreja, ó Deus, que o Senhor deixou 2 mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos, ó Deus, amar verdadeiramente, não só os nossos irmãos, mas Jesus disse que até os nossos inimigos. Ó Deus, que a tua igreja seja conhecida pelo amor. O apóstolo Paulo diz: entre a fé e a esperança e o amor, restará o amor. O amor é a marca central da tua igreja. O amor é o primeiro mandamento. O primeiro dom do Espírito é o amor. E entre a fé, a esperança e o amor restará o amor, porque quando nós chegarmos no céu, nós não precisaremos mais de fé, nem de esperança, porque já chegamos, mas o amor continuará eternamente. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar cuidando da tua igreja, que a tua igreja possa despertar para aprender mais e mais. Nós aprendemos para vivermos na prática, ó Deus, porque se nós não temos capacidade de aprender, como é que nós vamos viver? É uma inconstância, não combina. Ó Deus, que o Senhor possa estar despertando a tua igreja, que o Senhor possa estar despertando o teu povo que te chama pelo teu nome, que o Senhor possa fazer uma grande obra nesta cidade, neste país e no mundo, como o Senhor vem fazendo durante esses tempos. O Senhor possa estar, ó Deus, levantando mais e mais pessoas para ajudar, ó Deus, aqueles que estão passando por necessidades, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
Abençoa, Pai Santo, o restante dessa semana que te pertence, ó Deus. Que seja um restante de semana abençoada e abençoadora, para que nós possamos verdadeiramente viver e fazer a Tua vontade. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.